Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Retomamos hoje as conversas a propósito de nós e a Europa, depois de uma pausa no mês de agosto. Fazemos-lo com o Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct, a quem cumprimento. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Hoje, olhando para o mês de agosto, em que não estivemos presentes nestas emissões rádio, podemos fazer dois balanços positivos que têm a ver com a comemoração de dois dias internacionais. O Dia da Juventude, por um lado, a 12 de agosto, e o Dia da Ajuda Humanitária, a 19 de agosto. Exatamente. Claramente, se calhar, em termos de efemérides mais conhecidas, destacaríamos efetivamente esses dois dias mundiais, dias internacionais, como referi bem, o 12 de agosto, numa celebração da juventude, sempre muito importante, não é? E agora, mais recentemente, portanto, a 19, o Dia Mundial ou o Dia Internacional da Ajuda Humanitária, que nem mais, no fundo, liga-nos a outra questão, que é este mês de agosto claramente marcado, ou este verão, porque esta situação não ocorre efetivamente apenas neste mês, marcado pelos trágicos, digamos assim, acontecimentos que estão, neste momento, continuam a acontecer, relacionado com os migrantes e com os refugiados. Vamos olhar para a questão que está na ordem do dia, que tem a ver com as migrações de populações em direção ao norte da Europa, ou com os refugiados que fogem dos seus países em conflito com destino à Europa. Tem sido algo que se tem arrastado nos últimos meses. Uma das críticas dirigidas à Europa, particularmente nestes últimos dias, em que a situação se tem agudizado, é de que não há uma ação visível da União Europeia no seu conjunto. Eu, recordando qualquer coisa que já não sei exatamente de quem, mas que transpunha uma ideia que me parece interessante, que é a União Europeia terá sido construída como se de um barco, um veleiro se tratasse. Mas uma espécie de barco ou de veleiro que tinha sido desenhado a pensar numa navegação com ventos favoráveis. E o que é que efetivamente nos acontece? E isto acontece efetivamente também nas nossas vidas. Nós já partimos do princípio que as coisas estão bem, e só quando somos confrontados com dificuldades, muitas das vezes nem temos a resposta e vamos à procura dessa resposta. E efetivamente nós temos a situação da crise económica financeira em 2008, ainda estamos um pouco ainda combalidos, digamos assim, desta situação. Tivemos mais recentemente esta situação muito específica da crise grega, que ainda está resolvida em parte, está resolvida apenas em parte. E estamos a ter agora esta situação mais recente da crise humanitária. Portanto, não era expectável esta crise humanitária? Eu não sei se ela seria expectável. Eu creio que a maior dificuldade aqui é nós não estamos propriamente a prever estas situações e não temos propriamente receitas para dar uma resposta de imediato. O que eu tenho notado, por exemplo, é que há algum descontentamento, um pouco pensando naquilo que a Marta dizia, que é que, de facto, as pessoas ficam um pouco descontentes porque querem uma resposta imediata. Mas nós estamos a falar de um problema que não é de solução fácil. E eu sobre isto devo dizer que há muitas dúvidas. Certezas sobre esta matéria são muito poucas, e a verdade é que depois, quando a Marta, quando qualquer um de nós começa a ver o que aparece na internet, nas redes de comunicação social, vamos vendo as informações, há muita crítica, muitas ideias sobre aquilo que está bem ou que está mal, mas quando nós vamos para o campo das soluções, elas não aparecem nada em concreto. Portanto, em termos de evidências, de facto, há muitas dúvidas, poucas certezas, e eu creio que essas certezas se resumem a dois, três factos. Uma delas é que a raiz do problema, de facto, está na origem. Portanto, e é aí que devem ser concentrados esforços. Obviamente, nós todos já percebemos e temos consciência dessa situação, que o ideal é que o problema fosse resolvido diretamente na Síria, no Afeganistão, noutros países, porque naturalmente é uma constatação óbvia. Se esses países tiverem níveis de desenvolvimento superiores ou melhores do que aqueles que têm neste momento, se houver garantias, qualidade de vida, se houver segurança, que neste momento basicamente é isso que as pessoas procuram, nem estão a pensar na questão económica, mas acima de tudo na sua segurança, se essa parte ficar resolvida nos países de origem, naturalmente nós temos menos pessoas a tentar fazer uma travessia do Mediterrâneo para entrar, por exemplo, no espaço europeu, e recordemos apenas que
Este ano nós já vamos num número que aponta para as 340 mil pessoas nas fronteiras externas da União Europeia. Segunda constatação que também me parece óbvia, é que nenhum país de forma isolada vai resolver esta situação. E aí é que lá está, surge a dificuldade. Nós estamos a falar de uma União Europeia entre os países, num grupo que é formado por 28 países e com realidades muito distintas. No imediato há pressão sobre os países de entrada desta onda de migrantes ou de refugiados, não é? Logicamente, esses de facto são aqueles que... Itália há uns tempos, e a Grécia... Naturalmente são os mais prejudicados. Aliás, nós temos uma situação, como se sabe, em abril, decorrente daquele naufrágio, de quase 700, 900 pessoas, portanto foi um número realmente assustador. E de facto isso obrigou a que houvesse algumas medidas tomadas no imediato que claramente não resolveram o problema, mas de facto a preocupação foi dar alguma resposta a estes países que estavam mais debaixo de alguma pressão, e o resultado, como sabe, por exemplo, foram definidas quotas de integração desses imigrantes e dos refugiados nos diversos Estados-membros. Não aceitos por todos também. Aceitos por todos. Conseguisse de facto chegar a esse entendimento. O que não se conseguiu, e com alguma discórdia, foi a fórmula encontrada para fazer a distribuição, porque naturalmente nós todos temos consciência que Portugal não terá a capacidade de receber o mesmo número de refugiados que uma Alemanha, como a Suécia, ou um outro país com outra condição financeira que nós não temos. Portanto, houve possibilidade também de fazer uma maior vigilância no Mediterrâneo através de um programa específico. Exatamente. Não é? A questão da vigilância, por exemplo, no Mediterrâneo, desde maio, reforçou-se em cerca de 3 vezes mais o patrulhamento, por exemplo, no espaço do Mediterrâneo. E repare, em relação a isso também parece uma coisa interessante, ainda hoje assistindo a um telejornal, achei por bem, até muito interessante, que desse uma reportagem sobre o número de vidas que têm sido salvas devido ao patrulhamento que existe no Mediterrâneo e que envolve muitos milhões de euros, não é? E isso, infelizmente, muitas das vezes não é notícia. Claramente, é evidente que eu percebo um bote em que há 12 naufrágios, é capa de jornal. Muitos deles são crianças, não é? E infelizmente, isto envolve, e aqui a situação mais complicada, porque de facto começa a envolver cada vez mais um elevado número de crianças, mas também quando há estas situações de salvamento e tudo isto não é notícia e, portanto, alguma coisa está a ser feita. E inclusivamente também foram aprovadas, na sequência desses acontecimentos de abril, maio, foram aprovados mais 7 mil milhões para melhorar as condições das unidades de acolhimento para estes refugiados. E depois não esqueçamos outra coisa que também já falamos aqui neste programa. Por acaso 2015 de forma de coincidência, digamos assim, ou não, mas efetivamente o ano europeu para o desenvolvimento. É um ano em que se pretende alertar ou dar destaque àquilo que a União Europeia também faz à escala global, não a pensar especificamente nesta situação, obviamente, dos refugiados ou da ajuda humanitária, mas na ajuda ao desenvolvimento e, portanto, não esqueçamos que, efetivamente, a União Europeia no seu conjunto, portanto, a União Europeia, as instituições europeias e os seus Estados-membros são pura e simplesmente o maior doador de ajuda financeira à escala mundial. E, portanto, nós estamos a falar, só para termos uma ideia de números, por exemplo, em 2013 a ajuda foi superior a 50 mil milhões de euros para países mais pobres e a União Europeia está presente em cerca de 150 países. Eu não estou com isto a dizer que está tudo bem, até porque, efetivamente, os números à escala global sobre a questão do desenvolvimento são bastante assustadores. Só para nós termos uma ideia, anualmente, Marta, ainda morrem 3 milhões de crianças de subnutrição. Isto significa que, ao fim do nosso programa de apenas 15 minutos, morreu algures no planeta 85 crianças, em apenas 15 minutos, não de doença, não de uma catástrofe, mas de uma coisa tão simples como a subnutrição. Outra crítica apontada à União Europeia é o facto de só ir reunir-se a 14 deste mês de setembro para, enfim, tomar algumas medidas em relação a esta crise humanitária. Em termos, quando me dirigia para cá, para os estúdios, por acaso recebi a informação de que, precisamente, o chefe de governo da Hungria, e creio que também da República Checa, salvo erro, seriam recebidos ainda hoje ou amanhã pelo Presidente da Comissão Europeia. Precisamente são países sob grande pressão neste momento. São países que neste momento, como sabe, a situação da Hungria está claramente debaixo de grande pressão. São países onde os refugiados passam, certo, porque não querem ficar ali, a maioria deles. Não, porque claramente o destino aqui, como sabe, tem a ver com destinos mais
onde as condições de vida são outras. Alemanha. Falamos da Alemanha, claramente. Inclusivamente, há aqui um dado curioso que é toda aquela... a chanceler Merkel não era claramente a pessoa melhor simpática. vista, mais simpática aos olhos dos portugueses nos últimos tempos, mas efetivamente tem-se assistido a uma onda, diria, de solidariedade para com a chanceler, e eu creio que bem, desse ponto de vista. Ela enfrentou, digamos, alguma contestação no próprio país. Continua a enfrentar, não apenas dentro do país, já conseguiu reunir o apoio, por exemplo, dos franceses também, que são muito, muito importantes também, obviamente enquanto país, pela dimensão, pela importância que tem, a situação dos ingleses é um pouco mais complicada, mas de facto ela tem insistido nesta situação da necessidade da Europa ser solidária, que a solidariedade representa um valor crucial ao nível da União Europeia e que nós simplesmente não podemos ignorar esta situação. E eu creio que isso é outra vez, lá está, daquelas evidências que ninguém contesta, há ali um problema muito grave. Nós não podemos ignorar que aquelas pessoas lá estão. Levantar muros está completamente fora de questão. Mas já se levantaram alguns. Mas já se levantaram, exatamente. Não creio que a solução, muito sinceramente, passe por aí. Também não creio, Marta, que de forma muito honesta possamos dizer que nós temos a capacidade no imediato e no muito curto prazo a receber todos os largos milhares, os que estão refugiados, os que estão à espera, os que estão nas fronteiras externas da União Europeia. Não parece que a gente consiga os receber todos no imediato, os que estão, mas todos aqueles que hão de vir possivelmente nos próximos tempos, porque nós temos consciência, claramente estas situações não param, infelizmente a situação está longe de ser resolvida e portanto nós temos que pensar, não é só esta vaga dar uma resposta a um problema no imediato, mas tudo o resto que vem a seguir. E aliás, ainda hoje também o Presidente do Conselho Europeu fez claramente também um apelo para que os diversos Estados-membros conseguissem ser mais generosos na aceitação dos refugiados e apontam um número para a ordem dos 100 mil refugiados. Há conversações então, a reunião máxima deverá ser a 14 de setembro. Portanto, nós estamos a falar de uma reunião extraordinária com os ministros do Interior e da Justiça, mas de qualquer forma, Marta, e apenas para acabar, há também aqui uma reunião, na próxima semana, portanto, em Estrasburgo, e corresponde, no fundo, ao primeiro discurso do Estado da União feito pelo Presidente da Comissão, o Presidente Juncker. Será o seu primeiro discurso sobre o Estado da União, uma vez que foi a tomada de posse, portanto, como se sabe, no ano transato, e, portanto, há muita expectativa também sobre o que será a opinião da Comissão em relação a esta situação. Claramente na próxima semana, portanto, dia 9 de setembro, e aliás qualquer pessoa poderá assistir também isto em direto através das próprias redes sociais, da internet, e será muito interessante o que é que eles têm, o que é que ele terá a dizer e qual será também a reação do próprio Parlamento Europeu e dos diferentes grupos políticos que lá estão em relação a esta matéria. Uma nota só, é verdade que algumas imagens que têm sido reveladas pela comunicação social fazem com que as pessoas reajam com emotividade, não é? Querendo uma solução rápida, mas há o contraponto. Há também aquelas palavras que não são tão simpáticas para com aqueles que procuram refúgio nos países da União Europeia. Há medos que se revelam nesta altura também. Nós assistimos, por exemplo, nas redes sociais, nós todos temos alguns uma conta Facebook e as nossas centenas ou dezenas de amigos, não é? E uma coisa que as pessoas dizem de forma identificada e mostram sempre muito solidárias e preocupadas com a situação e acredito que de forma genuína, acho que toda a gente deverá estar preocupada e as imagens de facto obviamente são chocantes, mas depois quando vamos, por exemplo, a um órgão de comunicação social qualquer na internet e onde se vê um espaço para debate e partilha de informação e onde as pessoas surgem de forma às vezes anónima, e aí começa-se a ver o real... o que é que vai na alma das pessoas, não é? Questões como eu estou desempregado, procuro emprego há 5 anos e não há empresa nenhuma que me dê emprego. E agora vejo com muito espanto, por exemplo, que algumas empresas manifestam, dizem que têm empregos para dar aos refugiados. Bom, eu não estou a contestar nada desta situação, nem obviamente a tomar posição. Os governos vão ter que confrontar-se com estas questões. Mas quem toma a decisão política tem que pensar também que a própria opinião pública muitas das vezes muda de direção com alguma ligeireza, eu diria dessa forma. E aquilo que a Marta referia sobre a célebre fotografia que tem circulado, tenho muitas dúvidas sobre
se de facto essa fotografia deveria sequer ser publicada ou não. Não quero dizer com isto, eu não sou defensor, aliás, há um jornal muito, do omitir, não é? Muito conhecido, não vale a pena referir o nome, como é óbvio, que o editorial desse jornal é precisamente uma reflexão sobre publicar ou não essa mesma foto. Dou apenas um exemplo, eles fizeram a reflexão, chegaram à conclusão que deveriam publicar, pronto, foi a decisão que tomaram. Há um jornal canadiano que hoje publica a fotografia da mesma criança, mas acompanhada do seu irmão e com um peluche a meio. E eu pergunto realmente para o pai, já se sabe que eles queriam asilo no Canadá, dessa família, a mãe morreu, as duas crianças morreram, o pai sobreviveu. Será justo para essa família ver a fotografia das crianças a circular por tudo aquele sítio? Não sei, nós todos temos consciência do problema, da gravidade do problema. Eu acho que às vezes algum aproveitamento da situação, não defendo que se deva tapar o que quer que seja, porque não há nada para tapar, todos nós estamos conscientes das dificuldades que está a ser vivida aqui nas portas da União Europeia, mas também às vezes creio que falta algum bom senso, algum cuidado também, porque estamos a falar de vidas humanas, estamos a falar de pessoas, e é sempre um assunto demasiado sério para ser tratado com ligeireza, não é? Marco Teles, voltamos a falar, com certeza. Voltamos a falar na próxima semana. Agradeço. Até à próxima. Até à próxima.